a questão do suicídio. Depois é importante também que nós identifiquemos quais são os comportamentos, quais são os sinais de alerta que nós podemos estar atentos e, por fim, como é que nós podemos ajudar alguém em crise. Deixem-me dizer-vos, antes de mais, que hoje de manhã, quando eu pensava como é que nós íamos começar esta abordagem, como é que nós podemos começar a falar sobre estes temas, que não são temas muito falados, e uma escritura que veio de imediato à minha mente foi uma escritura que se encontra em Mosias 28 e que fala dos filhos de Mosias quando tiveram o desejo de ir pregar aos lamanitas, e como a forma como eles se sentiam, e o versículo 3 diz que eles não podiam suportar que qualquer alma humana se perdesse, e até mesmo a ideia de que alguma alma tivesse de sofrer o tormento eterno fazia-os tremer e estremecer. E na altura pensei, não é que é mesmo isto, é que não podemos suportar a ideia de que alguma alma, que alguma vida se perca. E, portanto, precisamos mesmo nos preparar para conseguir ministrar de forma excelente aos nossos irmãos quando se encontram nesse estado limite, como estava a dizer-vos. Na realidade, nós falamos de comportamento suicida. O comportamento suicida começa com a ideação, pode evoluir para uma tentativa de suicídio e depois pode eventualmente até ser um suicídio consumado. Todas estas três fases, nós temos instruções na nossa biblioteca do Evangelho. O Senhor tem sido muito generoso naquilo que são as informações para nos prepararmos para intervir em cada uma destas fases. Aquilo que nós hoje vamos falar é da primeira fase, também a ideação suicida. E aqui, quando falamos de ideação suicida, nós falamos de pensamentos, eventualmente planos, e até podemos falar de planos já sérios para haver uma tentativa. Então, se nós conseguirmos identificar os nossos irmãos nesta fase, isto é precioso. Daí a importância de vivermos em espírito de revelação, para que quando nos cruzarmos com estes irmãos consigamos identificá-los e consigamos ministrar-lhes como o Salvador faz, como Ele ainda faz e fará sempre. Então, se me permitem, vamos começar aqui pela doutrina primeiro. Reparem, não vamos aprofundar, vamos só ver aqui algumas escrituras rapidamente e antes disso, inclusive, vamos ver talvez este vídeo. Vamos começar por ver o vídeo que é o nosso apóstolo Runland, que fala sobre o suicídio, entender o suicídio. Deixem-me ver se isto funciona bem, se conseguem ouvir bem quando começar. Por favor, digam-me quando começar se têm condições e se conseguem ouvir bem. Todos nós temos algum membro da família, amigo ou conhecido. Não tem imagem. Já teve pensamentos suicidas, tentou suicídio ou tirou a própria vida. E é sempre muito. Conseguem ouvir, mas não conseguem ver, é isso? Sim. Muito bem. Se precisar de ajuda, temos o nosso líder da tecnologia aqui, nosso irmão Marco Túlio, está bem? Se precisarem enviar o link ou isso, tratamos disso. Muito bem. Então, se me permitem, eu vou tentar aqui por uma outra via. Ele pode ter aberto outra janela, viu, irmã Tereza? Quando faz o compartilhamento, tem que selecionar qual janela que está sendo usada. Está perfeito, muito obrigada. Vamos já então partilhar aqui uma outra janela. Se eu vos conseguir encontrar novamente, por favor, mantenham-se comigo e pacientes que eu vou conseguir fazer isto. Ora, muito bem. Só um segundinho. O que eu quero é entender. Agora vai. Ora bem, então
Irmã, pode. Ok. Voltar atrás. Agora foi. Todos nós temos algum membro da família, amigo ou conhecido, que já teve pensamentos suicidas, tentou suicídio ou tirou a própria vida. E é sempre muito trágico. Por meio de todas as estatísticas que temos, sabemos que alguém em nossa sala está sofrendo. Alguém em nossa sala tem pensamentos suicidas. E se nos unimos como família, como igreja, em nossa comunidade, podemos fazer melhor do que estamos fazendo. É assim que diminuímos qualquer tipo de constrangimento, reduzimos qualquer tipo de estigma e alcançamos mais compreensão sobre o processo. Há uma antiga noção sectária de que o suicídio é um pecado e que aquele que comete suicídio é banido para o inferno para sempre. E isso é totalmente falso. Creio que, na maioria dos casos, vamos encontrar pessoas que tiveram uma vida heróica e descobriremos que o suicídio não será uma característica que definirá a eternidade delas. Creio que o Pai Celestial fica feliz quando estendemos a mão para ajudar seus filhos. Acho que ele fica extremamente feliz. Mas não devemos subestimar a importância que a igreja tem na comunidade ao ajudarmos uns aos outros com seus problemas. O Pai Celestial sabia que seria desafiador e que precisaríamos de ajuda uns dos outros. Então, o que precisamos fazer como igreja é estender a mão com amor e cuidado por aqueles que têm pensamentos suicidas, os que tentaram suicídio e os que se sentem marginalizados de qualquer forma. Precisamos estender a mão com amor e compreensão e fazemos isso em conjunto com profissionais de saúde e líderes eclesiásticos e com o apoio dos amigos e da família. Queridos irmãos, do que ouviram Elder Runland falar, o que é que vos tocou mais? Eu posso falar? Sim? Ele falou que isso pode estar acontecendo nas nossas aulas, né? Acontecem pessoas que têm esses pensamentos, têm essas vontades, e que todos nós temos que estar atentos para isso. E que isso não é um pecado, né? Na verdade, muitas pessoas no mundo acham que isso é um pecado e as pessoas vão para o inferno, mas isso é totalmente errado pensar dessa forma, porque nós estaríamos julgando de forma totalmente errônea, né? Da forma que, e pelo contrário, nós temos que entender que essas pessoas, pelo contrário, são os heróis, como eles me falam, né? Porque o que as pessoas pensam, as pessoas que pensam em suicídio, elas já passaram por muita coisa e realmente estão sobrevivendo diante das dificuldades, seja uma depressão, seja lá o que for, que elas estão passando e que estão sozinhas, né? E se sentem sozinhas. Então, só por estarem ali, nessa situação, já são considerados uns heróis. Muito obrigada, irmão António. Eu, se me permitem, avanço aqui com a apresentação e nós voltaremos depois a falar um pouco sobre alguns dos pontos que o Elder Runland falou. No entanto, parece-me importante nós virmos aqui e vermos a doutrina, né? Entendermos aqui alguns pontos da doutrina que sustenta esta questão, principalmente a questão de como nós vamos ministrar a estes irmãos. Ora, tínhamos pedido a alguns irmãos que se preparassem para partilhar algumas escrituras e penso que o Bispo Douglas, não sei se está presente, tinha ficado de partilhar connosco esta escritura em Doutrina e Convénios 18:10. Temos o Bispo connosco. Talvez não. Alguém pode ler Doutrina e Convénios 18:10? Conseguem encontrar aí, por favor? Sim, eu estou presente, desculpa. Boa, Bispo, obrigada. Pode, por favor, Desculpa. partilhar então a escritura. Sim, partilhe. Desculpa lá, meu telemóvel é bué da lento. Está ótimo.
Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Muito obrigada. Nada melhor que começar com esta escritura e com este princípio de doutrina. A vida é um dom precioso de Deus e a vida é prioritária em vários contextos onde me tenho movido, seja emergência médica, contexto hospitalar, contexto espiritual, a vida é sempre prioritária e deve ser valorizada e deve ser protegida. Só para lembrar, esta escritura foi recebida por Joseph Smith em revelação para Oliver Cowdery quando se preparavam para servir missão, e este é o dom mais precioso que nós temos de Deus, a vida que nos é concedida. 1 Samuel 2,6, eu penso que foi a irmã Presidente Ana Cardoso que ficou com esta escritura. Sim, sim. Obrigada, Ana. E o contexto é mesmo uma escritura que corresponde à oração de Ana, a mãe de Samuel. Então foi muito interessante ter calhado mesmo a nossa Presidente Ana. Vamos a isso, Presidente, por favor. Obrigada. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. Muito bem. Então que princípio é que nós temos aqui muito óbvio, Presidente Ana? Que a vida pertence a Deus. Tal e qual. É Ele que dá, é Ele que tira. Então, este é o princípio. Ele cria e depois então a morte também faz parte do plano, mas é Ele que a dá. Muito bem, muito obrigada. E aqui temos naturalmente que o suicídio não é propriamente a melhor decisão. Temos também 1 Samuel 16:7 e o irmão Gabriel Brinço está connosco. Eu estou aqui, sim. Obrigada, irmão Gabriel. Pode partilhar, por favor. Claro. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Muito obrigada. Esta é uma escritura também já bastante conhecida de todos nós e lembra-nos a importância que é o coração, a qualidade do coração. Não está na estatura, muitas vezes não está na expressão, não está na beleza do corpo ou da face, mas está claramente naquilo que é produzido no coração. Tínhamos também aqui mais esta escritura Doutrina e Convênios 137:9. A Presidente Karina Carreiro está... boa, Karina. Pode ler, por favor. Posso até recitar. Pois eu, Senhor, julgarei todos os homens segundo suas obras, segundo o desejo de seu coração. Muito bem. Continuamos aqui no coração. Obrigada. Então, o princípio de doutrina que nós temos é que apenas o Senhor pode julgar a responsabilidade e as ações da pessoa. Era como o Presidente Rundland dizia e o irmão António Guerra há pouco também focava. É o Senhor que julga, Ele é que sabe aquilo que levou a pessoa a ponderar e naturalmente que não é o suicídio que vai determinar o destino desse irmão ou dessa irmã. Este é o princípio que nós temos aqui também. Nós desconhecemos o destino final daqueles que tiram a própria vida e isso cabe e caberá ao Senhor. Temos também os princípios incorretos que o Presidente Rundland falou e o irmão António Guerra também já mencionou, que são esta questão de todo aquele que tirar a própria vida é acusado de assassínio, naturalmente que não, e todos os que tiraram a própria vida estão no inferno, também não, altamente incorreto. Portanto, sempre que pudermos desmistificar estas questões, será desejável. Só fazer aqui uma pequena referência do lado em que nós temos aqui a doutrina correta, onde fala que o suicídio é errado, é natural que não é o mais aconselhável que nós digamos isto a um irmão que está a pensar sobre o suicídio. Não dizer-lhe que é errado, que naturalmente para ele pode ser sentido como a solução prevista, mas daqui a pouco já vamos falar um bocadinho sobre isto. Isto que nós temos aqui é mesmo só para ficarmos com uma ideia do que nós temos para sustentar a doutrina da ministração a estes irmãos. Então, quais são os sinais que nós temos que ficar atentos? Não quer dizer que um ou outro destes sinais queira dizer que o irmão ou a irmã está a pensar em suicídio, naturalmente, porque algumas das coisas que nós vamos ver aqui repararão que uma pessoa deprimida ou uma pessoa mais ansiosa também pode apresentar.
Mas convém que nós saibamos que, se conjugarem vários destes sinais, então convém que nós fiquemos atentos e depois haja uma ação da nossa parte. Então reparem, se há um irmão que nos diz que quer morrer ou que se quer matar, não temos qualquer questão aqui de que há ideação suicida presente. Já vamos ver quando nos dizem isto, como é que nós podemos lidar com esta informação e com a situação. Mas imaginem também que nós percebemos que há um irmão que está a procurar uma maneira de se matar. Normalmente não é que nós vejamos os irmãos a fazer isto, mas pode acontecer na família, nós percebemos que há um familiar nosso que começa a pesquisar informação sobre este tema. Fala sobre falta de esperança ou falta de razão para viver. Às vezes nós podemos pensar que é apenas um desabafo, mas é importante que nós prestemos atenção a se para além deste desabafo vêm depois outros sinais, por exemplo, como dizer que se sente encurralado ou com um sofrimento atroz. É como se não soubesse, não conseguisse encontrar solução para aquilo que são os seus próprios desafios. Temos depois também verbalizar que é um peso para os outros. Muitas vezes acontece poderem sentir que são um fardo, que já não têm nada a contribuir para a família, por exemplo. Isto acontece com alguma facilidade em pessoas mais idosas, pode acontecer terem um discurso um pouco mais de sou um estorvo, sou um fardo. Também a possibilidade de doarem bens pessoais sem razão aparente, não? Começarem a dar os seus bens, às vezes até aqueles que têm um valor sentimental elevado e começarem a distribuir os seus pertences. Mostrar-se ansioso, agitado, dormir demasiado ou dormir pouco. Estão a ver que estas questões aqui até podem ser comuns para nós e nós não estamos a pensar em suicídio, não é? Esta questão de estarmos ansiosos ou de termos alterações da qualidade do sono. Isolar-se e também apresentar mudanças súbitas do humor. Na realidade, aquilo que se pretende é que nós fiquemos atentos a isto quando não é explicitamente apresentado que quer morrer ou que se quer matar. Eu não sei se agora estão a pensar em alguém. Se estiverem, por favor, registem esse sentimento ou esse pensamento que estão a ter. Estes são os sinais de alerta. Então, como é que nós vamos ajudar alguém que se apresenta em crise? Há alguns mitos e factos. Olhem, lembrem-se, por favor, mitos são ideias pré-concebidas que não têm muita qualidade. E é vulgar, se calhar quando não há muito conhecimento sobre este tema, que nós pensemos que falar acerca de suicídio ou perguntar a alguém se está a pensar em suicídio, que isso aumenta o risco da pessoa realmente avançar. Isto é uma ideia menos correta, porque o facto, na realidade, é que não se ativam ideias sobre suicídio quando se fala com uma pessoa que já está a pensar sobre isso. Não é? Falar sobre o suicídio e discuti-lo com a pessoa abertamente é mesmo uma das formas mais úteis e saudáveis que nós podemos tomar. É dar espaço à pessoa para realmente dizer aquilo que ela está a pensar e está a sentir. Percebo que naturalmente não é fácil, muitas vezes é para nós lidar depois com essa informação, mas nós já vamos ver o que fazer, tá bem? Nós vamos ter aqui informação para nos dizer, se alguém nos disser que está mesmo a pensar sobre isto, o que é que eu digo, o que é que eu faço? De qualquer forma, saibam que a possibilidade de falar sobre isto é muito, muito importante. Temos também um outro mito, as pessoas que falam acerca de suicídio não o cometem. Alguém tem esta ideia, não é? Fala, mas depois na realidade se estão a falar é porque nunca vão cometer suicídio, mas não é bem assim. Falar sobre suicídio pode ser mesmo um pedido de ajuda. E, por exemplo, frases como todos ficarão melhor sem mim, ou aquela que nós estávamos há pouco a ver, eu sou um fardo. Mas nós precisamos considerar com seriedade as ameaças e os sinais de alerta. Mesmo que a pessoa não tente o suicídio, é importante nós estejamos por perto e que consigamos dar atenção a estes irmãos. Temos também este terceiro mito, que é se a pessoa estiver determinada a matar-se, não há muito que se possa fazer para impedi-la. Quase como se a pessoa já tomou aquela decisão, já está a pensar sobre isso, nada se pode fazer para impedir, e também não é assim. Até mesmo a pessoa mais deprimida tem sentimentos ambíguos da morte e hesita até o último momento. A maioria das pessoas não se quer matar, na realidade aquilo que querem é alívio da dor que têm, uma dor que pode ser uma dor física,
pode ser uma angústia mental, uma dor emocional ou mesmo uma dor espiritual. E o impulso de pôr termo à vida, apesar de muito forte, não vai perdurar. Deixem-me dizer-vos que ao falar sobre estes temas, por exemplo, com bombeiros que assistem e que vão prestar assistência a pessoas ou que tentam contra a sua própria vida ou que efetivamente se suicidam, às vezes percebe-se que há no local onde houve a tentativa ou mesmo o suicídio foi consumado, há sinais de que a pessoa tentou evitar, não é? Estava na dúvida, e portanto isto é muito comum, o nosso cérebro está preparado para viver e para sobreviver e não propriamente para pôr termo à vida. O que acontece é que também o nosso cérebro tem um mecanismo para, quando há dor, tentar eliminar essa dor, e pensar no suicídio é uma das formas, naturalmente muito distorcida, para tentar acabar com a dor que sente. Por isso é que é tão importante nós estarmos mesmo atentos uns aos outros, para perceber que há alternativas naturalmente muito mais saudáveis e que devem ser ativadas. Então, nós temos aqui uma proposta, e quando eu digo nós temos, toda esta informação está na nossa biblioteca do Evangelho. Portanto, isto foi preparado pelos serviços familiares nos Estados Unidos. Nós temos muita informação sobre isto, sobre como podemos agir e dar apoio aos nossos irmãos. Temos aqui 3 fases desta ajuda. Uma delas é e reparem no ACT, que está a sigla de inglês, da Aware, Care and Tell. Na realidade nós traduzimos para perguntar, cuidar e falar, mas antes de avançar para cada um destes passos, vamos ver mais um vídeo e aqui, vamos lá, vamos conseguir outra vez. Deixem-me interromper esta partilha. E deixem-me mostrar-vos um outro vídeo, que é o vídeo também do Elder Runland, sobre falar sobre o suicídio, e deixem-me ver se eu consigo fazer outra vez a partilha e que isto vai correr tudo muito bem, desta vez bastante mais rápido. Estão comigo, meus irmãos? Conseguem ver a minha tela? Sim. Obrigada. Vou passar, vejam se dá para ver e ouvir bem. Gostava muito que isto desse. Se puderem ter aí uma oração no coração para que isto avance. Não está a avançar, pois não? Não. Precisamos de orações mais fortes, meus queridos irmãos. Obrigada. É totalmente seguro perguntar se eles têm pensamentos suicidas ou se têm... Ah, vá lá. Continuem a orar. Irmã, se tiver mais vídeo, pode me mandar no comentário, eu baixo todos aqui para poder agilizar na transmissão, se quiser. Quero. Diga-me o seu nome outra vez. Pode colocar nos comentários do WhatsApp, Ok. do Zoom. O mais importante, se você for amigo da pessoa, é realmente dar seu tempo para ouvir o que a pessoa... Ah. Ok. O que eu preciso é para pôr no chat, não é assim? Pode colocar no chat. É só copiar o link e me mandar que eu já faço o download aqui. Ok. Deem-me só um segundinho, porque estes vídeos são muito, muito importantes e precisamos mesmo de mostrar, porque isto é nada mais, nada menos que um apóstolo a falar sobre suicídio. O que mais poderíamos querer? Aqui está um. Será que eu mandei para alguém? Apareceu no chat já ou não? A pessoa tem a dizer. Às vezes é difícil, às vezes é Não, doloroso, ainda não. porque seu desejo vai ser o de consertar as coisas. O melhor a fazer. Eu acho que isto está a continuar. O meu é o Marco Túlio Silva, que está aí. Tá, veja lá, irmão. Ok, já vou Fazer é fazer. simplesmente oferecer ajuda e segurar a mão da pessoa, olhar nos olhos. Pronto.
Irmão Marco, e agora passa desse lado, é isso? Isso. Eu vou só fazer o download aqui, só um minuto. Está perfeito, Já tô com 50%. perfeito. Perfeito. Tá bom. Eu vou partilhar aqui agora. Obrigada. É totalmente seguro perguntar se eles têm pensamentos suicidas ou se têm desejo de se ferir. O mais importante, se você for amigo da pessoa, é realmente dar seu tempo para ouvir o que a pessoa tem a dizer. Às vezes é difícil, às vezes é doloroso, porque seu desejo vai ser o de consertar as coisas. O melhor a fazer é simplesmente oferecer ajuda e segurar a mão da pessoa, olhar nos olhos e perguntar: você já pensou em se ferir? E se a pessoa pausar por um longo período e disser, talvez, ligue o sinal de alerta. O problema agora vai além da necessidade de aconselhar a pessoa a ler as escrituras, a orar com mais fervor ou exercer mais fé. Isso é importante, mas agora a pessoa precisa de mais ajuda. O melhor a fazer é amar a pessoa sinceramente. Então você deve se sentar com ela, chorar com ela e abraçá-la. E faça isso em conjunto com profissionais de saúde e líderes eclesiásticos, com o apoio dos amigos e da família. Na maioria dos casos, as pessoas continuam a sentir o peso do fardo, mas esse peso pode ser aliviado. E quando isso acontecer, elas vão ter alegria novamente. Obrigada, irmão Marco. Queridos irmãos, do que ouvimos agora do Elder Roland, o que é que vos tocou mais? Olá. Que nós, não, eu acho que isto é uma coisa muito importante. Às vezes acho que as pessoas ficam com medo de não saber o que dizer, nem em certas situações. E eu gostei muito porque ele disse que nós só precisamos muitas vezes dar do nosso tempo e ouvir. Ouvir com intenção, não é? Estas pessoas que sabemos que podem ter esse tipo de ideações e sem medo, não é? Porque às vezes podemos ficar e pensar, eu não quero falar sobre este assunto porque eu não sei o que é que vou dizer. Então, basta apenas sentar, ouvir, conversar e mostrar amor, não é? Mostrar amor. Obrigada, Verita. Há uma coisa muito importante que me parece, para além disso, que isso é extraordinariamente importante, é estar lá com disponibilidade para escutar, é mesmo, se for preciso, não é se for preciso, se sentirem vontade de chorar, podem chorar, não faz mal. Nós somos muito humanos e muitas vezes nós somos mesmo tocados pelos problemas uns dos outros, é mesmo chorar com os que choram, é gerar este tipo de amor e é, eu vou dizer-vos, a forma mais eficaz de ajudar nesta altura, nesses cenários. Irmã Mónica, irmã Mónica. Sim. Sim. Eu acho que uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, porque eu já tive muito a ver com pessoas com pensamentos suicidas, é que nós temos que pensar em saúde mental. Tanto como nós temos a saúde física, que temos dores de barriga, dores de cabeça, também temos a saúde mental. E se nós começarmos a não ter medo da saúde mental e tirar esse mito de isto é uma coisa muito complicada, não. Nós temos que pensar como quando nós temos uma perna partida, também vamos ao médico e falamos sobre a perna partida, não vamos deixar a pessoa com a perna partida de lado, não é? E a mesma coisa é com a saúde mental. Nós temos que desmitar, fazer uma coisa mais normal e mais à vontade de falar com as pessoas sobre a nossa saúde mental. E aí torna-se muito mais fácil também de falar com elas, dizer, olha, eu sinto, tu hoje não tens dores de cabeça ou uma perna partida, mas pronto, tens esse problema suicida, não é? Sim,
Sim, neste caso é a ideação. Quer dizer que já está a pensar sobre isso, talvez. Vamos ver, irmã Mónica, este é um bom mote para o próximo slide que eu gostava de vos mostrar. Deixem-me voltar aqui à apresentação, para nós agora irmos ver os passos, estes passos do ACT, que há pouco falávamos. Então, deixem cá ver. Já conseguem ver, não conseguem? Consigo ver, irmã Mónica? Conseguem ver? Irmã Mónica, se fizer assim, boa, obrigada. Então, olhem, o primeiro passo é mesmo perguntar. Imaginem que nós começamos até por ver alguns daqueles sinais de alerta em algum irmão ou em alguma irmã, está a isolar-se, anda mais agressivo, mais nervoso, queixa-se, não dorme muito bem, e até começou ali com os comportamentos assim um bocadinho mais ausentes. Se virem, e é claro que nós temos aqui depois ao nosso dispor algo que normalmente noutros contextos não é tão óbvio comum, que é a questão de uma dica do espírito para falar com alguém ou para abordar alguém. Então, olhem, nós podemos perguntar de forma muito direta: está a pensar pôr fim à sua vida ou fazer mal a si próprio, como dizia o Elder Randon? Pode vir um não, que será desejável que venha um não, excelente, não está a pensar, não está neste patamar, que bom. Agora pode vir um sim, então se vier um sim, se este irmão já está a pensar ou esta irmã está a pensar sobre pôr fim à sua vida ou fazer mal a si próprio, então é muito importante nós perguntar se já tem um plano. Se não tem um plano, então esta é a altura para nós passarmos para o cuidar, que é o próximo passo. E o cuidar vai ser conversar, ouvir, escutar, dar a mão, chorar com os que choram, aquilo que há pouco nós estávamos a falar. Se por acaso já tem um plano, então é muito importante que nós acionemos aquilo que, porque nesta altura nós já temos um irmão, uma irmã que está em urgência psiquiátrica, porque a ideação suicida é uma das situações de urgência psiquiátrica, e aqui já convém então que nós ativemos o 112 ou que acompanhemos este irmão ao hospital, ao centro de saúde, ou mesmo se percebermos que isto é um bocadinho difícil para nós, não é? Como é que eu agora vou dizer a este irmão que precisa de apoio médico urgente? Se não souberem como fazer esta abordagem, esta conversa, também se pode ligar para serviços ou linhas de apoio psicológico para estas situações. Daqui a pouco eu já vou passar aqui uma listagem com estas linhas e estes serviços. Portanto, este slide aqui é muito importante, tá bem? Este é aquele em que nós estamos a perguntar de forma muito disponível da nossa parte e muito interessada se este irmão ou esta irmã está a pensar sobre isto e se já tem um plano. Lembro, se não tem um plano, vamos conversar então para perceber o que é que está a acontecer na vida e como é que nós podemos ser um suporte, um apoio para este irmão, para esta irmã. Se já há um plano, isto já é uma situação séria. E provavelmente nós não temos formação suficiente para lidar com esta situação. Precisamos mesmo de procurar alguém que pode ajudar efetivamente este irmão ou esta irmã. Então passamos para o cuidar, ok? Não há um plano feito, mas pensa sobre o suicídio. Então vamos cuidar. E aqui são os princípios, para quem já passou pelo ministrar em tempos de crise, a formação, são os princípios semelhantes, reparem. Mostrar que nos importamos, ouvindo, escutando com o coração. Dar tempo para explicar aquilo que a pessoa sente, não terminar frases, não parecer que estamos inquietos, não é? Isto depois depende, há um domínio nosso importante. Respeitar os sentimentos, dizendo eu sinto muito que esteja a sofrer tanto. Olha, eu acho que esta é tão sincera, a próxima frase, desculpem. A próxima frase que aqui é sugerida é tão sincera, que é: não tinha percebido que as coisas estavam tão difíceis. Este tipo de comentário mostra-nos mesmo que nós não nos tínhamos apercebido e que estamos agora lá disponíveis. E olhem, não correu tão bem como se tivesse sido combinado, como a irmã Johanna no início começou por testificar do Salvador e da expiação. Se o Espírito vos disser nessa altura que é a altura para lembrar do nosso Salvador e de como ele era experimentado em dores e sofrimentos e que está lá e que está sempre lá para nós, então este pode ser o momento para o fazer, não é? Dentro deste cuidar. Muito importante este último princípio aqui, não é? Se pedir que não conta a ninguém, não é? Se este irmão ou esta irmã nos pedir para nós não contarmos a ninguém, é importante nós digamos que respeitamos a privacidade deste irmão ou desta irmã, mas que nós precisamos de mais ajuda do que aquela que nós precisamos dar. E é bom que nós nunca prometamos que vamos guardar segredo, tá bem? Porque isto pode escalar depois para uma situação mais complicada e convém que nós estejamos
tenhamos que ativar eventualmente algum outro tipo de suporte. Então repararam aqui, este é o segundo. Primeiro é o perguntar, este é o cuidar e por fim é o falar. E o que é que isto quer dizer? Também no ministrar em tempos de crise, muitas vezes nós tentamos conectar a pessoa com mais suporte ou com mais ajuda, no sentido de gerar esperança, mas aqui é mais do que esperança, aqui precisa mesmo efetivamente de passar, nós precisamos mesmo de passar este irmão ou esta irmã para alguém que vai acompanhar. Então incentivar a pessoa a falar com alguém que ofereça mais apoio do que aquilo que nós podemos dar, e isto pode ser um técnico, um profissional, alguém numa linha de apoio, lá está, ou numa urgência. Compartilhar o contacto de recursos úteis na área, vou mostrar-vos a seguir. Se a pessoa não procurar ajuda, nós precisamos ajudar a pessoa a procurar ajuda e claramente ponderar em conjunto sobre quem é que vai contactar. É como com um compromisso. Também nós vamos acompanhar esse compromisso. Esta pessoa vai precisar de mais ajuda do que aquela que nós podemos disponibilizar. Se não temos certeza do que dizer, mais uma vez, podemos recorrer a uma linha de apoio, porque não se espera que nós façamos este apoio sozinhos. E reparem, nós temos tudo isto à nossa disposição. Podemos ligar para a Saúde 24, podemos ligar à SOS Voz Amiga e temos aqui depois uma série de linhas de apoio com os números de contacto, com os horários em que estão em funcionamento. E para ficarem com esta informação, depois eu posso passar-vos esta apresentação para ficarem com esta informação disponível para vós. Há também uma aplicação que podem instalar nos vossos telemóveis e podem também sugerir aos irmãos e estas irmãs que instalem. É uma aplicação que se chama Prevensui, que é para a prevenção do suicídio, e está muito bem elaborada. Inclusive tem como fazer planos de emergência, ou seja, se é uma pessoa que pensa ou que tem pensado sobre suicídio, quais são as decisões que deve tomar quando começarem a vir os pensamentos, e ajuda de forma muito clara como fazer isto. A nossa Biblioteca do Evangelho também tem um plano, ou como fazer um plano de emergência. Mas isto é depois o upgrade desta formação, se um dia depois se proporcionar nós aprofundarmos mais este tema. De qualquer forma, esta aplicação é muito boa. E depois, para finalizarmos, não é para finalizarmos ainda, mas a última escritura que gostávamos de ler, e aqui tinha sido pedida à irmã Mónica, não foi assim? Presidente Mónica. Sim. Presidente Mónica, pode ler-nos então este primeiro Reis, quer dizer, antes disso, se calhar, esta imagem já sugere aquilo que nós gostávamos de nos focar. Mas vamos ler então a escritura, depois já vamos explorar um bocadinho aqui o que é. Por favor, irmã Mónica. Portanto, é 1 Reis 19, 1 a 8. Por favor, sim. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matará todos os profetas à espada. Irmã Mónica, paramos só um bocadinho aqui. Nós estamos a falar do profeta Elias e o que é que aconteceu aqui? Ele tinha dado cabo de uma série de sacerdotes de Baal no capítulo anterior, tinham vindo o fogo dos céus e deu cabo daqueles sacerdotes todos que não eram propriamente os mais dignos ou fiéis. E, portanto, nós temos aqui o cenário é este, não é? Temos o nosso profeta Elias e vamos ver o que é que aconteceu com ele. Pode continuar, por favor. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não fizer a tua vida como é de como deles. E que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e chegou a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e chegou e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Irmã Mónica, obrigada. Então o que é que nós temos aqui? Um profeta que já estava tão cansado, ele já tinha passado, já tinham fechado os céus, já tinham os sacerdotes de Baal e aquela história toda, já há uma série de episódios, agora tinha inclusive aqui esta ameaça de morte também, e
o profeta Elias diz, já basta. Foi assim que disse, não foi, irmã Mónica? Basta. Sim, sim. E o que é que ele fez? Quer continuar a ler? É para continuar, estás a favor, sim. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, e a monte de Deus. Obrigada, Presidente Mónica. Então nós temos o profeta Elias esgotado a dizer que desejava a morte. Portanto, ideação suicida nós temos aqui claramente. O que é que nós temos que é também semelhante e que nós encontramos nos nossos irmãos que podem ter pensamentos suicida ou ideação suicida? Provavelmente vão querer deitar-se, vão querer deixar de comer, não é? Os estados depressivos são muito parecidos assim, deixar de comer, querer dormir mais. Portanto, nós temos aqui uma sintomatologia depressiva, com a ideação suicida no profeta Elias. E depois vem um anjo para ministrar, e a primeira coisa que lhe diz é o quê? Presidente Mónica, o que é que ele diz? Levanta-te. Levanta-te, levanta-te e come. E come. Coisa simples, são as Então necessidades podemos básicas. visitar e levar umas bolachinhas. É muito simples para ministrar, é tão simples e tão perfeito na simplicidade. São as necessidades básicas, movimento do corpo e nutrição, coisas simples. Não lhe fez nenhum discurso, não lhe deu grandes instruções neste momento, foi só cuidar dele, das necessidades básicas dele, das coisas que ele precisava para passar por estes primeiros momentos. Então, na realidade, é isso que é esperado de nós, é que nós cheguemos e de forma muito subtil e cuidadosa vamos acordar, vamos dizer, levante, come qualquer coisinha, vamos só nutrir primeiro as necessidades básicas e depois diz-nos também aí que Elias fez o quê? Depois levantou-se, comeu e depois o que é que aconteceu? Ele teve energia para quê? Ele levantou-se e andou 40 dias e 40 noites. É verdade, e isto vem um bocadinho ao encontro daquilo que nós tínhamos visto num mito e num facto há bocadinho, que é a ideação suicida não vai persistir. Se nós tivermos quem cuide e quem esteja lá ao lado, atento às necessidades, quem permaneça o tempo suficiente para prestar atenção e dar apoio. Nada melhor, nós temos à nossa disposição um manancial imenso, riquíssimo de recursos que são psicológicos, mas são essencialmente espirituais, que é a ministração. Nós temos aqui um poder imenso para não deixar que nenhum dos nossos irmãos saia deste mundo antes da hora que o Senhor determina. Mas precisamos é de ficar atentos uns aos outros e ouvir os sussurrozinhos do Espírito para nos dizer a quem é que nós precisamos de prestar atenção. No espírito daquilo que tem sido hoje, e é hoje esta reunião 1 a 1. Então, antes de terminarmos, vamos só ouvir mais este último vídeo. Irmão Marco, tem aqui já este preparado. Sim, já tá com o link, é só me mandar que eu... Já está, veja lá o link. Ah, tá. Ok. Não abriu. Ah, sim, ok. Só um segundo que já tá... Muito obrigada. Este é mesmo o último vídeo e terminamos a seguir. Juntos, temos a capacidade
Ok. De ajudar as pessoas que têm pensamentos suicidas. Somos uma comunidade, grupos de pessoas, de famílias, da ala e da comunidade. Passamos por isso juntos e temos por convênio a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Isso é parte da promessa que fizemos, de que iríamos carregar os fardos uns dos outros, chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo. Isso envolve estarmos cientes uns dos outros. Em outras palavras, deixem de lado o celular e olhem e vejam quem precisa de sua ajuda. Perturbador quando alguém diz que está pensando em se matar, ou que teve pensamentos sobre um plano específico para tirar a vida. Quando isso acontece, não sabemos o que dizer. No entanto, nesse mesmo instante, você precisa se recompor e buscar o Espírito do Senhor para guiá-lo. Irmão Marco, ficamos sem imagem, pode carregar na sua imagem. Sentir o que ele diria, ser capaz de expressar amor por Tá sem imagem? Voltou. Agora voltou. aquela pessoa e garantir que você está ali para ajudá-la, que vai ficar ao lado dela e que não vai a lugar nenhum até que ela consiga ajuda. A ajuda profissional e o aconselhamento profissional de que precisa. Isso é a coisa mais importante que você pode fazer naquele momento. É preciso estar com a pessoa e disposto a caminhar com ela e ser para ela o que o Salvador seria. Obrigada, irmão Marco. Nada. Então, como acaba a nossa irmã por dizer, é ser para os nossos irmãos aquilo que o Salvador seria. Permanecer ao lado deles, prestar atenção, ficar muito atentos aos nossos irmãos, perguntar o que tiver que ser perguntado, cuidar, permanecer o tempo que for necessário. Deixem-me dizer-vos que o meu testemunho destes princípios é real. Somos muito amados e nestas alturas os nossos irmãos, provavelmente, quando estão tão tristes e tão deprimidos, perdem alguma sensibilidade espiritual. A única forma de eles escutarem a voz e sentirem o amor do Salvador é através de nós. Portanto, nós aqui temos uma responsabilidade como líderes, professores e ministradores de ser o abraço, de ser a voz e de ser o coração do Salvador. Não estamos sozinhos também neste trabalho. Se precisarem de conversar um bocadinho sobre estes temas, digam-me e voltamos a conversar. E gostava de deixar-vos esta apresentação e o meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, querida irmã Teresa. Presidente Manuel, não sei se nós temos tempo, caso alguém tenha pergunta ou dúvida a tirar com a irmã Teresa aqui. Vamos dar uns minutos para, se tiverem dúvidas, embora tenho que avisar os irmãos que ainda temos mais um tema para abordar aqui, mais 2 assuntos, e a nossa reunião está marcada para terminar às 17h30. Pelo que as perguntas que se tiverem muito desejo, podem fazê-las. Não temos a certeza que vão todas ser respondidas, mas já vamos vendo como é que está este manancial de perguntas aí preparados. Depois vemos como é que corre, está bem? Portanto, vou dar se calhar 5 minutos para nós podermos abordar aqui alguns assuntos. Obrigado, Presidente Manuel. Então, sintam-se à vontade, caso tenham perguntas. Eu aproveito para vos dizer, antes de mais, que já pedi para nós podermos publicitar ou, digamos, divulgar esta apresentação, talvez com algumas reduções de alguns aspectos que possam ser cortados. Iremos pôr isto no website da Estaca,
que fica disponível para as pessoas e para os líderes poderem ir procurar e referenciar para quem precise, e também para poderem eventualmente até ajudarem os vossos irmãos e irmãs nas unidades a serem treinados com estes aspectos que foram aqui passados, e podem sempre recorrer à Irmã Teresa para mais ajuda, ou aos serviços, ou à equipa da saúde também, que pode ajudar aqui na nossa estaca, está bem? Obrigado, Presidente Manuel. Quem não sabe qual é o nosso site é estacaoeiras.org. Está bem? Muito simples. Podem consultar e verificarem esse treinamento posteriormente, então. Sim, eu sou a irmã Silvina Galhardo, só queria perguntar à irmã Teresa se a pessoa em causa não quiser ser ajudada. Muitas das vezes é muito difícil admitir o que a pessoa está a passar. E nesse caso não aceita ser ajudada, é muito difícil admitir. Como é que a pessoa faz? Se a pessoa em causa não quiser ser ajudada. É muito interessante a pergunta que coloca, irmã, porque na realidade, se já está a falar sobre o assunto, já há uma parte dessa pessoa que quer ser ajudada. Eventualmente pode levar um pouco mais tempo, mas com base nesse princípio, eventualmente chegará a esse momento. Quando a pessoa não quer ser ajudada, imagine que há uma situação em que a pessoa não quer, percebe-se que está já num estado limite e que não quer ajuda. Então essa é a altura em que nós ligamos ao 112, tá bem? Aí nós vamos precisar mesmo de ativar emergência médica e emergência psiquiátrica, mas esses são estados de limite, pode acontecer, é um facto. Obrigada. Nada. Olha, se me permitem, houve uma outra estaca em que um bispo recebeu um telefonema de um irmão a dizer que estava mesmo a pensar em suicídio. O bispo ficou um bocadinho aflito, sem saber o que fazer, tentou-se manter em contacto e ir ao telefone com o irmão, e o irmão entretanto desligou. A decisão que foi tomada foi ligar ao presidente da estaca, e em conjunto eles perceberam que era importante ligar ao 112 nesse momento, e foi o 112, foi o bispo, para a casa do irmão, e conseguiram prestar a assistência devida. Portanto, há situações que são situações mesmo no limite, que precisam depois a intervenção da assistência médica. Só queria dizer aqui uma coisa rapidinho, desculpem lá, que também muitas vezes as pessoas não dão sinais durante muito tempo. E quando dão um sinal já é mesmo muito tarde. Por isso acho que é muito importante que a gente reage, não é pensar, isto agora foi a primeira vez que dá uma coisa, um sinal, mas não, nós temos que reagir rápido, porque muitas vezes as pessoas não mostram, não falam, especialmente se são pessoas que estão um bocadinho mais afastadas já da natureza deles, as pessoas, haverá não uma segunda ou uma terceira possibilidade de ajudar. Sim, por isso é que a arte da minha irmã Mónica é mesmo, mas por isso é que a arte da ministração é tão importante, que é fazer amizade, para além do tempo em que nos cruzamos nos eventos da igreja, é tornarmos mesmo amigos, porque depois um amigo é mais fácil às vezes se calhar de apanhar as subtilezas, não é? Sim. Penso que a parte técnica aqui será realmente sermos capazes de tocar o coração da pessoa, no sentido dela poder expressar um bocadinho aquilo que vai no coração dela, não é? O peso, estas questões que nós aqui falamos. Chamam muita atenção estes vídeos, que são um sumário fabuloso daquilo que foi aqui ensinado, de forma não técnica, mas de forma muito direta e associada à nossa capacidade de ministrar, que é realmente fazer estas perguntas claras. Portanto, aqui tivemos outras dicas, que são estas dicas destes sinais de alteração, não é? Não quer dizer que todas as pessoas que têm estes sinais têm um problema de suicídio, mas temos que estar atentos, porque associado ao espírito podemos perceber que há alguma coisa que pode estar errada. Portanto, para os bispos e para os presentes de ramo, que são de facto pontos de referência para
uma possível conversa mais aberta, é extremamente importante estarmos atentos. E eu partilho convosco uma experiência muito pessoal que eu tive uma vez como bispo, que é uma experiência dolorosa e cujos contornos eu não conheço na totalidade, mas posso-vos dizer o seguinte: um jovem, adulto solteiro, veio ao bispado, pediu uma entrevista com o bispo e nós tivemos essa entrevista. É um homem que estava menos ativo na igreja, portanto era uma ala em que havia uma grande afluência de pessoas que circulavam e que saíam, nós não conhecíamos todos, não dava tempo para conhecer todos. Este irmão veio, tinha um problema de identidade, tinha algumas dificuldades em perceber como é que se enquadrava na igreja, porque ele era homossexual, ele portanto, disse que era homossexual, pediu ali alguns conselhos de como é que ele poderia lidar com o assunto, como é que ele poderia, enfim, integrar-se na igreja. Foram dados esses conselhos, tivemos uma conversa muito agradável. Pedi para ele poder dar o contacto para que nós pudéssemos ministrá-lo e assegurei-lhe que ele era muito bem-vindo entre nós, na igreja, mas ele não se sentia bem. Mais tarde, passado umas semanas, recebo um telefonema de um tio dele e que disse: olha, você é o bispo do meu sobrinho, que porventura até não morava muito longe de mim, morava 2 casas ou 3 abaixo. E ele, como não deixou o contacto nessa visita, nós não sabíamos qual era o paradeiro desse irmão. E, portanto, ele, sim, consumou o ato de tirar a sua vida. E eu pergunto-me se não teria sido uma boa oportunidade de ele ter perguntado estas questões, que na altura não me ocorreu, nem sequer pensei se haveria necessidade de uma intervenção deste sentido, porque o contexto dele, a divulgação dele, o facto de se sentir adequado, não me pareceu tão grave até este ponto. Mas eu penso muitas vezes, e isto ficou no meu pensamento, a importância de muitas vezes nós não ficarmos só por aquela questão que nos é apresentada, não é? Portanto, a questão que nos foi apresentada talvez fosse uma superficial maneira de querer entrar num assunto mais profundo, não é? Que seria talvez o peso que ele carregava ou as dificuldades que ele tinha de se integrar em muitos aspectos, que não eram só a igreja, mas seriam outros aspectos da sua vida pessoal. E, portanto, muita atenção a isto. Isto é um assunto extremamente importante que devemos valorizar e que deveremos estar atentos em relação àquilo que o Espírito nos diz e também em relação àquilo que são questões que muitas vezes ultrapassam, não é? E que podem ser sinais de que poderemos ter que atuar. Não sei o que é que eu poderia ter feito para ajudar o irmão. Esta é uma tal das situações em que, conforme a irmã Felizmina falou, não é fácil muitas vezes as pessoas aceitarem a ajuda, elas recusam. Portanto, é necessário só muitas vezes estarmos mais atentos e talvez mais persistentes, de alguma forma até invocar estes tais contactos, estas tais ajudas, ou facilitar que a pessoa tenha pontos de contacto connosco, ou com ministradores ou com familiares mais assíduos, ou avisar os familiares para estarem atentos. Presidente, vou só acrescentar, obrigada pela partilha. Vou só acrescentar uma questãozinha que é, na realidade, por muito que nós possamos fazer, pode dar-se o caso de algum dos nossos irmãos tomar mesmo a decisão e avançar e consumar e suicidar-se. Isto pode acontecer. É muito importante depois nós termos sempre presentes que não é a nossa culpa nem a nossa responsabilidade. Há uma decisão e há uma liberdade. Já sabemos que muitas vezes provavelmente será uma decisão já num estado mental menos saudável, como é óbvio, e daí também depois termos um trabalho nós a fazermos com a aceitação de que eventualmente fizemos o que podíamos fazer com a informação que tínhamos nas circunstâncias que tínhamos. Isto também é um dado. Olhem, esta informação toda que nós falamos e tudo aquilo que eu estou aqui a falar, nós temos isto tudo na nossa biblioteca do Evangelho, na Ajuda para a Vida, na secção Suicídio. Os vídeos estão lá também e tem informação também não só para quem pensa em suicídio, como quem já tentou e até para os familiares daqueles que infelizmente se suicidaram. Também nós temos muito suporte disponível. Posso contar uma experiência rapidinho? Eu prometo que eu vou ser rápido. Eu, quando fui presidente de ramo, meu último ramo lá em Brasil,
Com 2 meses, uma jovem de 20 anos me procurou e ela confessou que por 2 vezes ela tinha tentado suicídio. E uma tentou pular de uma ponte e na outra tentou pular em frente a um comboio, mas que nas 2 vezes ela não teve coragem. E ela não sabia mais o que fazer, porque a vontade ainda existia, mas ela tinha medo e ela precisava de ajuda. Por sorte, ela procurou por essa ajuda e me procurou. E ela me explicou que eles são em 5 irmãos, 3 meninas e 2 meninos, homens e mulheres, e com exceção dela, todos os outros 4 tinham sido abusados sexualmente pelo avô, desde crianças. E ela sabia, porque os irmãos contavam, as irmãs contavam para ela, e ela contou para a mãe, e a mãe sabia e não fez nada. Então, ela conviveu durante todos esses anos com aquilo na mente dela, com o peso e a responsabilidade sobre essa situação de saber, e tanto a mãe quanto o avô proibiram ela de falar para qualquer pessoa, porque ameaçavam ela. E então ela chegou a esse ponto de querer suicidar-se por causa disso. Durante muitos anos aquilo foi atormentando a vida dela e de ser a única que podia fazer uma coisa que nunca fez. Ela se sentia culpada. E aí então e aconteceu exatamente o que a irmã Teresa ensinou hoje no treinamento. Ela falou que ela pediu para eu não contar para ninguém. Ela queria ajuda psicológica. Naquele momento eu liguei para uma psicóloga da igreja e agendamos para o dia seguinte, logo a sessão para ela. Mas ela pediu para eu não contar para ninguém. Eu falei, eu não posso fazer isso. Apesar de eu não ter essa instrução, irmã Teresa, mas eu senti que eu falei para ela que eu não podia, que eu gostaria de falar para alguém da família dela, para um dos irmãos que tinham confessado para ela o problema, pelo menos que ela me indicasse quem deles a gente poderia conversar, que ela confiava mais e gostava mais. E ela insistiu, mas eu disse para ela que eu não ia fazer isso, que eu não poderia ficar com essa responsabilidade sozinho, saber o que estava acontecendo e deixar ela sozinha, inclusive. Então ela falou, apontou um dos irmãos, que é um dos que moravam com ela ainda, e aí eu levei ela para casa, não deixei ela ir sozinha, porque ela não tinha carro. Conversei com o irmão dela, conversamos juntos, na verdade, com o irmão, e pedi para ele que nunca, em momento nenhum, deixasse ela sozinha até ela ir à psicóloga e depois de algumas sessões a psicóloga dizer que ela estava bem. E ele prometeu que realmente ia tomar conta dela e não deixaria ela sozinha. Ele falou que não sabia, ficou surpreso, porque ela não dava sinais. Né? Ele sabia que ela estava perturbada, tudo, mas nunca deu sinais, nunca comentou nada com ninguém. Infelizmente, ela foi salva, passou pelas sessões, e hoje está casada, está feliz, tem filhos, mas foi uma situação difícil, realmente. A gente percebe, a gente pensa que não pode não acontecer, mas como o Helder no vídeo falou, na nossa unidade pode ter alguém com esse pensamento. Muito bem. Sim, força e manutenção. Presidente, é só agradecer ao irmão António e que estes temas depois do abuso é um outro episódio, não é? Eventualmente. Perfeito, perfeito. Então, vamos aproveitar a vossa presença para avançarmos rapidamente para os outros tópicos que aqui temos, irmão Presidente Anilson Carvalho. Vamos fazer o nosso melhor, condensando aquilo que é importante. Obrigado, Presidente Manuel. Querida irmã Teresa, muito obrigado pelo treinamento. Eu aprendi que o Senhor, de fato, nos ama e nós não estamos sozinhos. Temos os nossos amigos, temos os nossos familiares, temos os nossos líderes e, acima de tudo, nós temos Jesus Cristo, que é nosso querido irmão e pode nos ajudar. E nós precisamos procurar por ajuda. É um problema real e nós aprendemos hoje muito como podermos cuidar deste problema. Muito obrigado. Agora, então, eu vou tentar ser muito rápido na parte que me compete. De seguida, nós ouviremos o Presidente Manuel, que irá encerrar com este treinamento, e, por fim, o Presidente Cleverton, Presidente do Quórum da ala de Massamá, ele irá efetuar a última oração, oferecer-nos a última oração. No dia de ontem estivemos com os jovens em Torres Vedras, os nossos jovens dos 12 aos 18. Eu sou muito grato pela ajuda que lá nós recebemos. Sentimos o amor das irmãs, dos irmãos que nos ajudaram e nos acolheram em Torres Vedras. Muito obrigado a todos pela ajuda. E é gratificante quando nós estamos nas unidades e nós sentimos esse amor. E nós temos sentido em cada ala que nós temos ido fazer essa atividade com os jovens. Muito obrigado a todos.
Hoje tive a oportunidade de estar sentado com os dois numa sacramental com o Bispo Cerqueira, David Cerqueira, e depois na sacramental da ala de Massamá com o Bispo Tiago Vieira. E foi interessante que enquanto eu estava sentado ao lado desses dois bispos, eles estavam muito preocupados em anotar o nome de cada irmão que não estava presente na reunião sacramental. E eu fiquei muito feliz de ver a atenção e o cuidado que eles tinham de ter uma caneta e um papel. Queridos irmãos e irmãs, os vossos bispos e presentes do ramo, é dessa forma como eles têm trabalhado. A preocupação deles de poder lembrar de cada irmão, de cada irmã, e poder assim depois ir e ministrar ou utilizar o quórum, sociedade de socorro, rapazes, moças, para poder os ajudar. Vou só partilhar aqui bem rápido uma escritura convosco. Peço desculpa, já estão a ver aqui o meu ecrã? Sim. Sim. Perfeito. Ok. Então, nós vimos que uma parte do treinamento foi sobre esse assunto que a irmã Teresa estava a tratar, e agora nós gostaríamos de falar sobre um desafio que nos foi dado pelo Elder Whiting durante a conferência da Estaca, está bem? Eu gostaria só de partilhar uma escritura em relação a este assunto, está bem? E aprendermos juntos sobre a doutrina de 1 a 1. Ok? Querido irmão David Nangulo, pode ler para nós, David Mateus, lê para nós essa escritura, por favor. Com certeza. E aconteceu que a multidão se adiantou e meteu as mãos no seu lado e apalpou as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés. Isto fizeram, adiantando-se um por um, até que todos viram com os próprios olhos, apalparam com as mãos e souberam com toda certeza, testemunhando que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram que haveria de vir. Muito obrigado, irmão David Mateus. Vamos só ler essas outras duas escrituras novamente aqui. Pedi aqui ao o irmão... quem pode ler aqui? Irmã Mariana Coelho Martins Coelho. Podes ler para nós, por favor? Sim. 7 e 9. Tendes enfermos entre vós, trazei-os aqui. Há entre vós coxos ou cegos, ou aleijados, ou mutilados, ou leprosos, ou atrofiados, ou surdos, ou pessoas que estejam aflitas de algum modo. Trazei-os aqui e eu os curarei, porque tenho compaixão de vós. Minhas entranhas estão cheias de misericórdia. E aconteceu que depois de ele haver assim falado, toda a multidão, de comum acordo, adiantou-se com seus doentes e seus aflitos e seus coxos, e com seus cegos e com seus mudos, e com todos aqueles que estavam aflitos de qualquer forma, e ele curou a todos à medida que foram conduzidos à sua presença. Muito obrigado, irmã Mariana. No mesmo capítulo, no versículo 21, se não estou a erro, nós lemos que trouxeram as criancinhas, uma a uma, e Cristo pôde abençoar cada criança presente. E as escrituras mais à frente fala que era 2.000 e tal pessoas, não é? Nas nossas unidades nós temos muitas pessoas. Temos 300 pessoas, temos 400, outras unidades com 600 pessoas que estão nos registros da igreja. E leva-nos a pensar como é que nós podemos ministrar, como é que nós podemos ajudar um a um, não é? Eu gostaria só que pudessem me ajudar para que nós possamos então aprender esta doutrina que existe desde sempre, a doutrina de 1 a 1. O que é que nós todos aqui podemos aprender acerca dessas 3 escrituras que nós lemos? O que é que Cristo está a ensinar-nos aqui? Posso falar? Por favor. Aqui nesta terceiro NEF, o Jesus Cristo está a dizer às pessoas para elas verem que tudo aquilo que tinha sido falado sobre ele, que realmente era verdade, que ele era o Cristo,
que já os seus antepassados falavam, que haveria de vir à Terra, sofrer pelos pecados de todo o mundo, e que eles podiam, naquele momento, ver que realmente ele estava ali, que já tinha sido morto, que tinha ressuscitado, e que estava ali para eles a sentirem, a palparem, e ver que era real, que era verdade. E terem um testemunho de que aquelas coisas realmente eram verdades. Muito obrigado, irmã Aida. Muito obrigado. Qual foi o exemplo que Cristo nos deu aqui? O que Cristo fez que nós podemos aprender aqui com ele? Ele estava lá para as pessoas, para cada uma, individualmente. E estava disposto a perceber qual era o problema que cada um tinha e qual era a solução que cada um precisava. Muito obrigado, irmã Susana. Muito obrigado. Então nós vimos o que Cristo fez. Ele pediu que trouxessem todas as pessoas. Ele pôde cuidar de uma a uma, consoante o seu problema e consoante a dificuldade ou desafio que aquela pessoa estava a enfrentar. E durante os vídeos que a irmã Teresa estava a partilhar, o Elder Roland disse, né, sentem-se com essas pessoas, tá bem? E o melhor que podem fazer é amar essas pessoas verdadeiramente. Então, um a um é isto. Nós precisamos sentar com um a um e amar essas pessoas verdadeiramente. Deixo esse treinamento de pensamento com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Agora pediria aqui ao querido irmão Marcelo que pudesse então partilhar conosco a apresentação que ele tem aqui. Posso sim, presidente. Vamos lá. Então, na verdade, nesse ministrar um a um, nós da Estaca montamos um formulário, um form, para que nós possamos preencher quem que cada um de nós aqui da liderança da Estaca vai ministrar. Então, a pessoa ou membro, essa uma pessoa, esse um membro que nós vamos escolher a partir de agora para estar ministrando ele. Então, a ideia é só através desse link que nós vamos compartilhar nos grupos do WhatsApp com os líderes, é para que a gente possa preencher qual o nosso nome e apelido, qual o nosso chamado, qual é a unidade do nosso chamado, não a nossa ala, porque às vezes nós podemos ter, por exemplo, membros que são da Estaca, tem chamados na Estaca, então tem uma opção aqui embaixo, Estaca de Oeiras. Então, se você é um membro que tem algum chamado na Estaca, selecione Estaca de Oeiras e não a sua ala. Então, qual a unidade que pertence ao seu chamado, o nome da pessoa que nós vamos ministrar, ou em caso nós já estamos ministrando, e um resumo breve por que nós escolhemos essa pessoa, qual foi o nosso sentimento em escolher essa pessoa, o que nós sentimos e o que nós esperamos em estar ministrando essa pessoa. Então, o objetivo disso é que nós da Estaca possamos acompanhar com os membros da liderança das alas e também da Estaca, essa uma pessoa que nós selecionamos para ministrar, que é de acordo com o que o presidente Danilson nos disse agora e também com o que o Elder Whiting nos ensinou na conferência. Queridos irmãos e irmãs, eu agradeço muito a vossa presença e a vossa atenção. Este é um apelo para a vossa ação. Vamos ministrar. O que falta aqui adicionar é que isto é feito por revelação. É o Senhor quem nos tem que dizer quem é que temos que ajudar. Tá bom? Gostaria que cada um de vocês pudesse passar este desafio que nos foi dado, este mandato que nos foi atribuído por um líder do Senhor a representar Jesus Cristo e que nós pudéssemos fazer isto ser cumprido. Preencham esta informação para nós podermos ter um registro e contem-nos a história de uma forma amorosa do que é que tem acontecido e foquem-se na próxima ordenança que esta pessoa precisa para a sua salvação eterna, não é? Porque no fundo este tempo é um tempo limitado e esta vida é muito curta, mas é um tempo para nós fazermos a preparação para a vida eterna e por isso as pessoas precisam de passar por todas estas ordenanças sagradas. Então pensem, qual é a próxima ordenança que esta pessoa precisa e como é que eu, ministrando, posso ajudar esta pessoa a fazê-la? Será que é vir a Cristo partilhando o seu sacramento, um a um, de forma individualizada? Será que é
receber sacerdócio? Será que é ir ao templo para receber as ordenanças salvadoras e encontrar-se com Cristo? Mesmo que ela já tenha estado no templo, precisa de retornar para se lembrar. Eu presto-vos o testemunho que o Senhor nos ama, conforme aqui já foi dito, que Jesus Cristo é o Salvador e é Ele que está por trás de todas estas doutrinas e estes princípios que aqui partilhamos. E deixo-vos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Presidente Cleverton. Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, queremos te agradecer, Pai, por essa reunião, por esse treinamento. Somos gratos, Pai, por tudo que podemos aprender, em poder ajudar nossos irmãos que estão necessitando da tua ajuda e de um ombro amigo. Pai Celestial, por favor, nos ajuda com a porção do teu Santo Espírito, para podermos estar preparados para qualquer situação que possa vir de acontecer em nossas vidas, para ajudar nossos irmãos. Eu sou para que possamos ter uma boa semana, que possamos ter esse mesmo espírito durante essa semana e que o Senhor possa estar nos protegendo. Nós te amamos e deixamos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado e a queridos irmãos. continuação do bom domingo. Obrigado, Obrigado. Presidente Carvalho. Obrigada. Obrigado a todos. Grande abraço. Deus, boa tarde a todos. Obrigada. Obrigado, meu.